vida não é medida pelo número de respirações em que fazemos em dados momentos, mas sim por aqueles momentos que nos tiram o fôlego. Tudo bem com vocês? Olá, meus amores! Eu tenho passado por aqui por algumas vezes, mas eu acredito que eu nunca me apresentei. Então, esse momento eu vou estar me apresentando. Prazer, eu sou a Renata Tom, sou casada há 23 anos com o Ademilson. Junto nós temos uma herança do Senhor, a nossa bênção, a nossa flecha que está sendo preparada, que está sendo moldada, né, para ser lançada, que é o João Lucas, o menino iluminado, um menino muito querido por todos aqui na cidade, né, graças a Deus, tem sido nosso tesouro, né, que está sendo preparado. Atualmente eu atuo há 21 anos já, não é atualmente, né, no decorrer aí de 21 anos no ramo pet, né, como groomer. O que é groomer? Groomer é uma tosadora, é aquela tia do pet, aquela que faz ali todo aquele serviço da parte do banho e tosa, que seria a parte da estética, né? A esteticista animal, a esteticista pet, né? Dos animaizinhos de estimação. E na época da pandemia, quando tudo, né, praticamente assim, esteve dentro de casa, né? O mundo online foi adentrando, foi ganhando espaço, foi tomando espaço na vida das pessoas, no cotidiano, foi adentrando os lares. E nessa época eu comecei a ir para as redes sociais, muito envolvida com as lives, né? E aquilo tudo foi me chamando a atenção ali nas lives de autoconhecimento, de autoajuda, né? Porque o mundo estava ali um verdadeiro caos, né? A gente não sabia se no próximo dia, ou no próximo mês, na próxima semana, estaria vivo, ou se um ente querido seu estaria do seu lado, né? A gente estava vivendo um verdadeiro caos. Então foi um momento assim das pessoas que trabalham com a parte de desenvolvimento, né, emocional, estar trazendo isso para que as pessoas que estivessem ali enclausuladas dentro de casa tivessem acesso. Isso foi me encantando, isso foi assim me abrindo os olhos para olhar principalmente para a parte, né, da parte das emoções e entender, né, e ali com esses autoconhecimentos, eu fui começando assim a me encantar por esse universo de olhar para as emoções, de olhar para a mente, e isso foi assim me fazendo a querer buscar cada vez mais, a querer estar diante cada vez mais para entender como que funciona, né, todo esse comportamento humano diante de todas as situações adversas que a gente tem que enfrentar, ou no dia a dia, como que funciona uma mente humana. E no início eu te confesso, foi muito confuso, porque é um bombardeio de informações, né? E no meio disso tudo, você fica assim, chegou um momento que eu caí a ficha, meu Deus, eu não sei nada da vida, socorro Deus. Mas tudo bem, à medida que foi passando, que eu fui aprimorando, né, e me encantando por esse universo, eu tomei então a decisão de adentrar em cursos online. Mas aqui o ponto é o seguinte: uma mente quando se abre, né, para um processo assim de aprendizado, para um processo de aprimoramento, de conhecimento, de estar ali buscando, né, e de autoconhecimento, né, de si próprio, a mente ela acaba como que te burlando por algumas situações, porque a mente ela é como um balão. E à medida que você vai aprimorando, que você vai buscando, que você vai aumentando o seu conhecimento e o seu entendimento, assim como a palavra nos diz que a gente clama por sabedoria, né? E a sabedoria vem pelo estar ali aprimorando cada vez mais. Uma mente que se abre ao desenvolvimento, ela expande. E por mais que você às vezes queira parar no meio do caminho, né? Assim como um balão que você sopra para que ele chegue ali a ficar inflável,
né, no tamanho ali que você vai colocá-lo, se você parar no meio do caminho e soltar ali aquele ar, ele vai voltar. Mas ele nunca mais vai voltar ao tamanho natural que ele era antes, porque a forma dele inicial ali, ele estava intacto. Ele não sofreu alterações. E a partir do momento que ele começa esse processo ali de ser inflado, se você recua, ele não vai voltar mais, né, naquele mesmo tamanho. E assim é com a nossa mente. E por que é assim? Às vezes, né, você, diante de todo essas turbulências de conhecimento, de aprimoramento e de tudo novo, porque realmente é tudo novo, né? É um processo de desconstrução para reconstruir, né? Quem vive esse processo de busca de conhecimento, pelo conhecimento e autoconhecimento, antes você vai passar por todo esse processo disruptivo de desconstrução para reconstruir em cima disso. Por quê? Porque, em geral, a gente aprende errado. E a gente aprende errado como? A gente aprende errado vendo, né? E não é culpa dos nossos pais, não é culpa dos educadores. É porque isso foi assim e vai continuar sendo assim. Então, aquele que quer buscar, ele vai entender que algumas coisas não são exatamente como são. E a dificuldade do nosso cérebro em aceitar é porque o cérebro, ele quer evitar a dor. E ele quer permanecer na zona de conforto. E tudo que o seu cérebro não quer é gastar energia para buscar, aprender coisas novas. E a zona de conforto, ela significa colocar o seu cérebro em piloto automático. Por isso é muito difícil a gente pegar uma linha de busca, né, e seguir nessa linha, porque o seu cérebro a todo momento ele vai estar ali te burlando, ele vai estar ali te trazendo para a zona de conforto. Mas todo cérebro tem a capacidade de se reconfigurar e ser treinável. E Deus se agrada, né, de um coração treinável. Então também irá se agradar e muito de uma mente treinável. Assim como a palavra diz, o meu povo, eu não canso de falar isso, gente, porque infelizmente é a nua e crua realidade. O meu povo perece sim por falta de conhecimento, né, diante do que a gente tem visto. Geralmente isso é a ignorância do saber. Ignorância aqui não é aquela questão de você ser ignorante, né, ou agir com ignorância, mas é uma ignorância de saber o que há por trás dos fatos que te acontecem. E o cérebro é feito por neurônios, células nervosas que se comunicam entre si por sinapses neurais, com a liberação de medidores neoquímicos. E à medida que esses estímulos são recebidos, haverá um reajuste das células. E isso quer dizer que, quanto mais nós utilizamos o nosso cérebro, mais ele se desenvolve. E aí é aquela escolha, permanecer na zona de conforto ou lutar, né, contra si próprio, para tirar esse cérebro da zona de conforto e conseguir desenvolver-se. E a nossa mente está o tempo todo sendo bombardeada. Aqui entra um outro grave perigo, porque o bombardeio de informações a gente fica perdido. Eu passei muito aperto no início, porque são informações assim, e quando você está começando e você não sabe quais são as fontes seguras, porque tem muita coisa aí nas mídias, o bombardeio de informações assim é absurdo, e você não sabe o que absorver. Então eu começava assim, eu até brincava com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tô pegando tudo, tô absorvendo o que precisa e o resto eu tô descartando, porque é muita coisa assim. E então, aqui eu vou falar um pouquinho do que foi a minha motivação para estar aí me afastando das mídias sociais, como eu coloquei. Já faz mais de 2 meses eu estou retornando agora, né? E eu vou explicar um pouquinho o que me levou a tomar essa decisão. O primeiro ponto, como eu relatei no início, que a busca pelo conhecimento e o autoconhecimento, né, me encantaram e foi manifestando o desejo de cada vez mais querer estar buscando para mim própria, porque estava me fazendo sim muito bem,
E chegou a um ponto que o meu desejo ele foi se aprimorando em passar isso adiante, né? E o que é o autoconhecimento? O conhecimento é o ato de conhecer, compreender, entender e tomar consciência de tudo aquilo que ainda eu não sei. E o autoconhecimento? O autoconhecimento é a introspecção. É um voltar-se para dentro e é fazer uma análise íntima e reflexiva de si próprio. É um ir para dentro de uma reflexão profunda. É ir buscar tudo aquilo que você ainda não conhece sobre você próprio e buscar respostas, né? Para que você possa conseguir entender tudo que se passa. Todo ser humano passa por situações adversas na vida e chega um dado momento que você quer respostas, né? Mas para ouvi-las, para você se conectar e conseguir ouvir e entender essas respostas, é preciso um ponto principal. É preciso silenciar. No barulho, você não consegue se ouvir. Você não vai ter capacidade de ouvir e entender. O segundo ponto de olhar para dentro de si é você descobrir e entender que essa busca é profunda e que essa busca é solitária. É na solitude que você vai conseguindo. E então, aqui eu quero falar um pouquinho sobre o que me motivou a esse afastamento. As mídias sociais são um bombardeio. E esse fluxo de informações diárias, né, ele acaba te tirando do foco. Acaba te direcionando para outra questão que não seja aquilo que você precisa concluir. E o que estava acontecendo comigo? Eu adentrei no curso, eu tinha um curso em andamento, quer dizer, vários, né, em andamento, e eu cheguei à conclusão que sentar para estudar estava se tornando muito difícil, porque a partir do momento que eu sentava, o telefone começava a apitar. E então, lembrando um pouquinho daquela questão do cérebro que ele não quer passar pela dor, o sentar para aprender algo novo é levar o cérebro a sentir dor e gastar energia. Então, como eu já chegava cansada da loja, do serviço, sentar para estudar estava sendo um sacrifício, porque o telefone apitava e o dedinho corria. Quando a gente se dá por conta, o dedo está rolando no feed. E aí o tempo passava e a plataforma estava parada, o curso estava parado. Então foi uma decisão assim, difícil a ser tomada, sim, porque é uma ruptura, né? É uma ruptura esse momento. E o que acontece quando o seu cérebro está condicionado a fazer sempre a mesma coisa? No caso aqui das mídias, são dois fatores assim primordiais que eu quero deixar. Isso não só com a mídias, em várias outras situações, mas aqui como o meu exemplo foi essa questão aqui de estar nas mídias, ela é um prato cheio para a autossabotagem. E o que é a autossabotagem? Auto é um prefixo de origem grega usado para designar algo próprio. E a sabotagem? Por sua vez, é o ato ou efeito de se sabotar, que significa dificultar ou prejudicar uma atividade própria. A autossabotagem é agir contra si própria, contra si mesma, ou seja, é atrapalhar as suas próprias tarefas. E aqui eu confesso, gente, foi uma decisão assim, a mais assertiva, porque além da autossabotagem, ocorre também a procrastinação. E o que é a procrastinação? É uma protelação do ato, daquilo que você tem a cumprir, da tarefa que você tem a fazer, e você fica procrastinando, você está sempre deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. E esse depois o tempo vai passando. E no caso de plataformas de curso,
A procrastinação, no caso, ela foi um fator, assim, crucial, ela é um fator crucial, né? Para muitas pessoas, isso não ocorre só comigo, por isso eu estou falando sobre isso, porque na maioria das colegas de curso, a gente tem visto muito isso. Quando a plataforma está prestes a vencer, aí, né, aquele turbilhão de corre para lá, corre para cá para poder dar conta. E isso não é só com cursos. Na maioria das vezes a gente vê determinadas situações em que as pessoas têm algo para fazer e vai deixando para a última hora. E quando chega no instante final, ou você faz pela metade, não entrega aquilo que você precisava realmente entregar, porque você acaba fazendo pelas metades, digamos assim, ou no caso de um aprendizado, você acaba não absorvendo aquilo que você precisava, porque você no final ali você se apressa e acaba não absorvendo e não entendendo aquilo que de fato você precisaria, né? E por que que isso ocorre? A procrastinação, no caso, o procrastinador, cuja causa é psicológica, ele costuma adiar as tarefas por questões mentais, como transtornos de ansiedade. Olha a gravidade disso, gente. Um exemplo é a falta de autoestima e segurança. A insegurança também é um problema que afeta muitas das realizações das atividades. E uma vez que o indivíduo evita concluir algo para não ser avaliado pela entrega, é o medo da exposição e da retaliação. É o popular, o que os outros vão pensar, né? Nesse caso aqui de estar na mídia, realmente é muito difícil a gente tomar essa postura de vir aqui falar, porque sempre vai vir aquele preconceito e aquela preocupação, né? Do que os outros vão falar. Mas como vencer, então, essa procrastinação? Aqui no meu caso, eu vou deixar como exemplo, tá? Porque se você vier a ouvir isso, que te sirva como exemplo. Deu certo para mim, né? De repente possa estar dando certo para você também. O primeiro ponto seria livrar-se das distrações, né? Então, esse livrar-se das distrações aqui, a questão do celular, foi um livramento das distrações. Eu optei por essa postura, por essa decisão. E como que foi essa tomada de decisão? Aqui eu quero dar um breve testemunho, porque foi algo muito, muito automático. Eu sempre gosto de dizer aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E num dado momento ali em atendimento, né, com os meus clientes, fatalmente, às vezes, né, ou naquele momento estava com uma certa frequência, estar ali até, de repente, com o cliente, o meu cliente, no caso aqui, é o dog, né, o doguinho molhado ali na banheira, em atendimento, e dedinho rolava. Por quê? Porque a mensagem apitava, o sonzinho da mensagem apitava, então o dedinho começava a rolar. E quando se percebia, o doguinho estava lá esperando. E o incrível foi que num dado momento, eu ouvi uma voz me dizer o seguinte: filha, você diz tanto que tudo posso naquele que me fortalece, você não está podendo controlar nem o seu telefone. Você está querendo enganar a quem? A mim ou a você própria? Porque o que você diz não está sendo condizente com a verdade que você diz. Você quer viver a verdade? Falar de uma verdade que você não vive, ou você quer viver na verdade, assim como eu falei na live anterior, né? E tudo isso, assim, teve uma sequência de fatos que foram me levando a tomar essa decisão. Eu assustei e prestei atenção no que eu fazia naquele momento, e por de fato eu estava com um cachorro na banheira e rolando o dedo no feed. E ali a ficha caiu do céu. Então essa decisão foi instantânea, né? Foi instantânea.
e não me arrependo de ter feito. O segundo passo ali que eu tomei, né, por iniciativa, a partir desse primeiro de estar me ausentando, foi descobrir o que me motivava naquele momento. E qual era a minha motivação naquele momento? A minha motivação era a conclusão do meu curso. Eu não vou aqui falar exatamente ainda o que é e do que se trata essa formação, porque eu queria estar vindo aqui falar sobre isso, mas já com um certificado em mãos. E eu já solicitei, né, a certificação, mas ainda não foi liberada porque a equipe, né, eles estão em novo lançamento essa semana, então aquela turbulência toda ali de lançamentos, eles me pediram para aguardar um pouquinho para poder estarem liberando, né, o certificado. Então, quando tudo isso estiver ok, até para evitar contratempos, você está falando ainda não está certificada, eu volto aqui uma outra hora para falar, sim, exatamente sobre o que é essa formação. Mas o ponto foi esse, foi pela formação que eu me ausentei.